Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos conversar sobre tabela dinâmica. Mas você pensa, é como fazer uma tabela dinâmica? Calma aí. Você vai falar sobre o que é uma tabela dinâmica, como fazer e diversas outras dicas que a gente acaba ensinando vocês para o uso do dia a dia profissional. Então vamos falar sobre tabela dinâmica no Excel. Planilha na tela. Bom, pessoal, olha só minha planilha aí. Eu tenho duas planilhas que a gente vai utilizar hoje para explicar para vocês um pouco sobre tabela dinâmica e depois um exemplo mais prático para você entender a sua usabilidade. Tudo bem? Então, nessa primeira tabela, eu tenho uma tabela de região, nós temos os anos e nós temos o faturamento. Aí falo para você, você fica imaginando, poxa, eu montei uma tabela assim, e por que eu vou utilizar a tabela dinâmica? Você vai utilizar a tabela dinâmica para fazer uma análise desses dados. Por exemplo, você vai conseguir identificar qual que foi o faturamento total do ano de 2019, qual que foi o faturamento total da região norte, qual que foi o faturamento médio da região leste. Olha só quantas informações a gente pode ter de uma análise desses dados. E quem vai te facilitar isso é a tabela dinâmica no Excel. Então, como que eu monto uma tabela dinâmica? Primeiro passo, eu vou selecionar a tabela. A tabela está selecionada. Segundo passo, você vai lá em inserir e existe o recurso de tabela dinâmica. Em alguns computadores, em algumas versões, tá, pessoal, vai ter o tabela dinâmica recomendada, tá? Que você pode utilizar. Mas eu vou pegar aqui, ó, tabela intervalo. Tudo bem? Identificou o intervalo, posso jogar numa nova planilha ou planilha existente. Se eu colocar numa planilha existente, eu poderia colocar a tabela aqui ao lado, ó. Vou dar OK, prontinho. O que acontece? Ele colocou os campos da tabela dinâmica. Esses campos a gente pode agora mover para as áreas. A área de filtro, a área de colunas, a área de linhas e a área de valores. Então, por exemplo, se eu pegar a região e colocar em linhas, ele colocou as linhas onde a gente tem norte, sul, leste e oeste. Que outra informação eu poderia ter aqui? O faturamento. Só que eu vou colocar o faturamento em valores. O que ele fez? Ele fez uma soma. Ele somou o faturamento da região norte, da região sul, da leste e da oeste, dando os valores de faturamento. Se eu pegar o ano e colocar em colunas, ele montou uma outra visualização da tabela. Ao invés de ver a tabela deste modo, eu estou vendo aqui. E olha só, quando eu vejo ela aqui, ó, essa tabela dinâmica, a gente tem toda a manipulação e a visualização dos dados. Então eu consigo compreender que na região norte, em 2019, o faturamento foi esse. Eu consigo ver que na região norte, né, em 2022, esse foi o faturamento. Eu tenho aqui o faturamento total da região norte. Olha só. Além do que eu tenho aqui abaixo, ó, os totais. Então, o faturamento de 2019, 2020, 2021 e 2022. Aí falo para você, você teria essas informações aqui? É esse que é o detalhe. A tabela dinâmica, ela faz uma análise dos dados. Basta você selecionar o intervalo, passar para a tabela dinâmica, e na tabela dinâmica você vai pegar esses campos, fazer a manipulação. Por exemplo, se eu colocasse região aqui, ó, no ano, e o ano aqui para baixo, olha só, eu mudei a visualização. Eu estou vendo o faturamento de 2019, e eu tenho a região, ó. Faturamento de 2020. Então, conforme a gente manipula, a gente tem ali uma tabela dinâmica. Então, o conceito de tabela dinâmica que é fazer uma análise de dados e apresentar esses dados respondendo às dúvidas que vocês desejam. Então, por exemplo, qual foi o faturamento de 2019? Qual foi o faturamento da região norte? Porque, por exemplo, se eu colocasse região aqui e o ano aqui em cima no filtro, olha só, se eu escolher o ano de 2019, vai trazer os valores de 2019. Olha que bacana. Então, isso que vem a ser a tabela dinâmica no Excel. Pensando nisso, o que o professor fez? Eu trouxe uma outra planilha para a gente mostrar um pouco mais da análise de dados. Isso mesmo. Você vai ter essa base de dados que a gente vai ensinar vocês mais dicas sobre tabela dinâmica. Tudo bem? Então, primeiro passo, ensinar o que é tabela dinâmica, como que você faz e mostrar um pouquinho da manipulação, como que a gente trabalha ali. Segundo passo, a gente vai ver agora um exemplo mais próximo da tua realidade aí, ou, por exemplo, para você
pegar esse exemplo depois, esse arquivo, e depois praticar, treinar um pouquinho mais sobre tabela dinâmica no Excel. Tudo bem? Mas antes de eu continuar para a próxima dica, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Então vamos lá, pessoal. Olha só, nós temos aqui essa planilha 2, né? E antes que você fale, professor, eu quero esse arquivo para treinar, para praticar, a gente vai disponibilizar isso no canal do Telegram. Então, se você não faz parte do canal do Telegram, vá na descrição do vídeo, tem um link para você participar do canal, tá? E deve ter um banner aqui mostrando para vocês o link. Então, vai no canal do Telegram para você depois baixar este arquivo e aí depois praticar com este vídeo, tá? Mas olha só, vamos explicar um pouquinho essa tabela. Eu tenho uma tabela aqui de produto, o atendente, o valor e a forma de pagamento. Então, por exemplo, eu poderia saber qual que foi meu faturamento por cartão, qual foi o faturamento do Leonel Garcia, qual que foi o produto que mais vendeu, faturamento por produto, qual foi o faturamento por mês, por ano. Olha só quanta pergunta eu posso fazer para essa tabela dinâmica e como ela pode nos responder. Ela vai responder com outras tabelas dinâmicas que assim ela vai servir de análise, tá? Então, primeira dica que eu vou dar para você, você vai dar um clique aqui nessa tabela, Ctrl asterisco seleciona, vai no inserir, tabela dinâmica e vamos colocar em uma nova planilha, tá? Ele vai lançar aqui, ó, todos os campos, tudo bem? Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise do produto, então eu vou colocar o produto e vou colocar o valor. Olha só, eu tenho faturamento agora, ó, aqui deixa eu até aumentar um pouquinho mais para você ver, ó. É o faturamento por produto, tudo bem? Aí você pensa, poxa, legal, bacana. E se eu colocasse um elemento de filtro ou, por exemplo, uma segmentação de dados? Professor, eu não sei o que é segmentação. Segmentação é um dos recursos que nós temos na análise da tabela dinâmica, que a gente pode colocar um filtro mais bonito. Na verdade, esse é um item de conexão de itens de relatório, que na verdade a tabela é o teu relatório, então ele vai conectar as tabelas e vai permitir uma interatividade nelas. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, segmentação de dados por ano, tudo bem? E vou dar OK. Olha lá, ó, faturamento de 2019 e 2020. Fica melhor do que você colocasse um filtro aqui, tá? Olha só, vou ajustar agora aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo a segmentação? Colunas, eu vou colocar em duas, uma do lado da outra, ó. Aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto. Deixa eu aumentar aqui a linha 1. Tá, ó. Aí eu vou deixar ela aqui por enquanto, só para efeito didático, tá? Aí você tem essa tabela dinâmica aqui, não tem? Você fica pensando, poxa, vou fazer outra? Não, você pode selecionar essa tabela. Olha que bacana a dica que eu vou dar para você, hein, ó. Ctrl C, copiei, vou vir aqui pro lado, colei. O que ele fez? Ele fez uma cópia dessa tabela dinâmica, tá? Ele está trazendo aqui a análise do produto, mas eu não quero o produto. Eu quero o atendente. Olha só, eu tenho agora o faturamento por atendente. Se eu clicar em 2020, faturamento por atendente. 2019, o faturamento por atendente do ano de 2019. Então, se eu copiar essa tabela, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui para o lado, vou colar, vou fazer outra. Eu vou tirar o produto, já temos a de atendente, vou colocar a forma de pagamento. Agora eu tenho faturamento pela forma de pagamento. Olha só, vamos tirar um pouquinho do zoom aí, ó. Facilita para você ver agora as 3 tabelas dinâmicas criadas com um item de segmentação de dados. Ó, vou limpar, ó. Deixa eu dar um ESC aqui fora. Pronto. Olha lá. 2019, 2020. Olha que bacana. E você imaginando que seria difícil fazer uma tabela dinâmica. Então imagine que eu fiz aqui 3 tabelas dinâmicas, coloquei um de interatividade e consigo fazer a análise. Então, por exemplo, no ano de 2020, o produto que mais vendeu foi qual? O business. Qual que foi o meu melhor atendente no ano de 2020? Vou olhar a tabela aqui e ver, opa, foi o Marco Sanches. Ó, e qual que foi aqui, por exemplo, a melhor forma de pagamento, de recebimento? Foi o cartão, né? Olha só, bacana, né? Mas vamos lá, tá vendo que os dados aqui não estão classificados. Então, quando você olha desse modo na tabela, você fala, poxa, não está muito bem organizado.
Você pode fazer isso daqui, ó. Você vem aqui na opção de rótulo de linha. Você tem aqui, ó, mais opções de classificação. Eu vou colocar aqui a opção, ó, decrescente e soma de valor. Eu vou dar OK, ó. O que aconteceu? Ele vai me listar sempre aquele produto que mais vendeu. Vou fazer a mesma brincadeirinha nessa outra tabela. Então vamos lá, ó. Ó, mais opções de classificação, decrescente pelo campo soma de valor. Olha só. Vamos pegar essa outra tabelinha, mesma brincadeira, hein, ó. Vou lá no elemento de filtro, mais opções de classificação, decrescente, colocar soma de valor. Fiz isso. Agora, se eu clicar em 2019, listou, ó, todos que tiveram o melhor desempenho em 2019. Então, essa primeira linha já está informando para a gente. Olha que bacana. 2020, olha só. Você imaginando que era difícil? Não, não é nada difícil. Isso que a gente está vendo é o recurso de tabela dinâmica, juntamente com a segmentação de dados. E pode te ajudar na criação de tabelas, de planilhas, de relatórios e te auxiliar na análise dos dados. Bacana, né? Pessoal, antes de eu continuar para a próxima dica, eu tenho um recado muito importante a você. Hoje a gente está ofertando 25% de desconto para quem quiser aprender Excel de verdade. Então você está aí assistindo esse vídeo, acompanhando essas dicas. Que tal agora aprender Excel de verdade? É bem simples. Lá no primeiro comentário fixado nós temos dois links. O primeiro link é o link do curso. O segundo link é o cupom promocional que a gente está ofertando hoje. 25% de desconto para você que quer realmente aprender Excel. Então vai lá, clica no segundo link, você já vai resgatar. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento. Vale lembrar que esses cupons são limitados, então pode acabar daqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, daqui 3 horas, 4 horas, tem uma quantidade lá. Acabou os cupons, aí vai ter que aguardar a próxima promoção. Tudo bem? Então agora vamos para mais uma dica de tabela dinâmica. Então até aqui você viu como fazer as tabelas dinâmicas e como ele inserir um elemento de segmentação de dados para ter uma interatividade nas suas tabelas. Tudo bem? Aí eu vou falar para você o seguinte. Imagine que teu chefe quer que, por exemplo, ele tenha isso daqui, mas que apareça algumas caixinhas ilustrando, por exemplo, os melhores desempenhos, tá? Então, ó, vou clicar aqui no sinalzinho de mais para uma nova planilha. Nessa planilha eu vou selecionar ela, vou diminuir aqui, ó, o tamanhinho, ó, dos quadradinhos, ficando tipo um quadradinho, ó, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui algumas ilustrações, ó, vou pegar formas, ó, inserir aqui um retângulo aqui, ó, nessa parte superior, tá, ó. Vou dar um outro Ctrl D, acho que colocar um outro aqui, e um outro Ctrl D, colocar o outro ali, tá? 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 tabelas dinâmicas e quero, por exemplo, mostrar visualmente esses desempenhos, ok? Então, olha só. Eu quero colocar aqui ó, o produto de melhor desempenho. Então, lá naquela planilha ali que eu tenho, ó, olha só. Eu poderia vir aqui, ó, inserir, ilustração, formas. Eu vou pegar uma caixa de texto, ó. Colocar, ó, produto melhor desempenho ou melhor faturamento. Vou colocar assim, ó. Ok, ó. E aí depois eu vou colocar isso, por exemplo, em uma área aqui. Eu vou colocar aqui na parte inferior, tá? Vou dar um Ctrl D. Vou colocar o outro aqui, ó. O outro seria quem? O atendente, ó. Então, ó, um é produto, o outro atendente com melhor faturamento. E depois aqui melhor forma de recebimento, tá? Vou colocar aqui também, tá? Aí você tem aquele elemento de interatividade que é a segmentação de dados. Eu vou clicar nela, Ctrl X, eu vou voltar para minha planilha 4 e vou colocar aqui. Tudo bem? Tá vendo essas caixinhas que eu fiz aqui, ó? Eu vou clicar aqui no FX e vou dar igual. E quer saber, ó, o produto de melhor faturamento? Eu vou lá na planilha 3. Qual que é o produto de melhor faturamento? É o Business. Neste valor aqui, ó, de 120 mil. Se eu clicar direto aqui, pessoal, não vai dar certo. Isso que é importante dizer para você. Então, eu vou clicar numa célula qualquer, ó, tá? Então, vai pegar o nome da planilha e a célula de referência. Qual que é essa célula? É o B4. Então, vou vir aqui, ó, B4. E vou dar Enter, ó. Olha lá o valor do produto.
vou centralizar, ó, alinhar ao meio e vou aumentar o tamanho dele, ó. Tudo bem? Ó, posso colocar numa outra corzinha, mudar a fonte, ó, colocar aqui, ó, Segoy UI, ó. Olha só, colocar em negrito. Bacana, né? Vou vir aqui, ó, no baldinho, ó, vou mudar a cor, ó, vai ser um azul aqui um pouco mais escuro. Olha que interessante. Aí tem lá aquele formato de forma, ó, contorno da forma, ó. Eu vou deixar sem contorno e efeito, eu vou colocar uma sombra. Olha que bacana. Aí, ó, vou pegar esse daqui, ó. Poderia vou pegar o do atendente já, ó. Vamos fazer a mesma brincadeira, ó. Igual lá no FX. Eu vou na planilha 3 e vou clicar numa célula qualquer. Que célula que é agora, ó? É a E4. Então, vou colocar E4. E vou dar um Enter. Melhor forma de recebimento. Vou clicar aqui, ó. Mesmo processo, igual. Vou lá na planilha 3. Qual é a célula? Ó? H4. E vou dar o Enter. Vou clicar no primeiro que a gente fez. Pincelzinho, ó. Clico no segundo. Pincelzinho, clico no terceiro. Olha só. Se eu clicar em 2019, olha lá, ó. Os valores de faturamento vão sendo alterados. Eu vou pegar essa caixinha que eu fiz de texto aqui, ó, do produto, ó, melhor faturamento, eu vou colocar na cor branca e vou colocar também na fonte Segoy UI, tá? Só que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela e vou aumentar aqui, ó, para a mesma largura, gente, que tem aqui, ó, o retângulo, tá? E aí eu vou alinhar ao meio e centralizar ela, tudo bem? Aí eu poderia pegar o pincelzinho e passar, ó, para as demais também, ó. Pincelzinho e passo para as demais. Ó, vou clicar aqui de novo. Pego o pincelzinho e passo para aquela forma de recebimento, né? Ó, e vou trazer agora ela para cá. Aí você vai falar, mas professor, e como que eu trago o nome, né? Dessas informações que estão lá na outra tabela, por exemplo. Qual que foi a melhor forma de recebimento? O nome da melhor forma? É o mesmo processo, gente. Eu vou fazer uma caixa de texto e vou fazer o vínculo para ele conseguir trazer essa informação. Olha só que bacana. Ó, 2019, 2020. 2019, 2020. Bom, como que eu vou fazer? Olha lá, vou pegar aqui, ó, essa caixinha, Ctrl D, dupliquei, ó, e vou colocar aqui, ó, na parte superior, ó. Tudo bem, ó? Vou alinhar ela e vou lá no FX e vou dar igual. Vou na planilha 3 e aqui seria qual célula? A4, ó. Então vou clicar em uma qualquer, ó. Opa, deixa eu voltar lá que eu acho que sem querer eu não fiz, ó. Vou lá FX, vou na planilha 3, vou clicar em outra, ó. E vou mudar aqui, ó, A4. Vamos dar um Ctrl D nessa caixinha, dupliquei e vou colocar agora aqui do outro lado, ó. Se você for bom, você já vai saber, ó, que vai ser a D4 e depois a G4. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O D. Vou dar um Ctrl D nessa. E aí depois vai ser o G. Prontinho. Aí depois é só alinhar ela direitinho, né, onde que ela tem que ficar, ó. E depois você pega aqui o pincelzinho e passa. Olha só. Então isso daqui é uma das brincadeiras que você pode efetuar na sua planilha para, por exemplo, fazer uma interatividade nela, ó. Olha que bacana. Vou aumentar aqui, ó, a coluna, ó. Vou pegar esse ano, ó, segmentação de dados, eu vou deixar, ó, em apenas botões, ó, 2019 e 2020, ó. Colocar aqui, ó, ao lado, tá, ó. Aí eu vou aqui na configuração da segmentação, ó. Eu não vou exibir mais o cabeçalho dela, ó, ficando apenas o aspecto de botão, tá? E se eu quisesse trabalhar com a configuração dessa segmentação, nós temos aqui algumas opções de configuração da segmentação. Vou selecionar agora aqui, ó, o intervalo, né, ó, bonitinho, ok, ó. Vou colocar aqui num tom de cor, ó, um cinza, né, um pouco mais claro. Olha que bacana, ó. 2019, 2020, 2019, 2020. Se eu voltar na planilha 3, eu poderia fazer um gráfico, ó. Vou clicar nessa primeira aqui, ó, inserir. Eu vou fazer um gráfico de colunas. Olha só. Vou fazer uma limpeza no gráfico. Deixar com o visual um pouquinho mais limpo. Botões de campo a gente oculta, né, ó. Olha só. Faturamento por produto.
Vou clicar nele, ó, página inicial, mudar a fonte, ó, Segoy, prontinho. Vamos mudar a cor também, ó, colocar uma cor um pouquinho mais escura. Diminuir o tamanho, ó, Ctrl X, volto na planilha 4, vou colocar aqui, ó, fazendo a correspondência nessa parte aqui inferior. Ó que bacana, ó. Clicou em 2020, os valores de 2020. Olha só. Vamos pegar aqui a outra, ó, fazer um outro gráfico, ó, inserir. Vou fazer agora um gráfico de barras. Vamos limpar aqui as informações, ó. Botão de campo a gente oculta também. E aqui a gente tem, ó, faturamento por analista, né? Olha só, página inicial, mudar a fonte, ó. Segoy, diminuir um pouquinho a fonte, não, aumentar um pouquinho, mudar a cor, né? Ó que bacana. Vou dar um Ctrl X, volto lá na planilha 4 e vou colar o gráfico aqui, ó, abaixo, ó, fazendo essa correspondência. Ó que bacana. Tirei um pouquinho o tamanho da fonte, tá? Só para ficar um pouco mais ilustrada a informação aqui. Deixa eu tirar as linhas também, ó. Aumentar um pouquinho mais para ficando na parte inferior, tá? E depois a forma de cartão. Vou pegar aqui, ó, fazer um gráfico de rosca. Aí a gente coloca aqui, ó, formas de recebimento, tá? Vou ocultar aqui. Vou tirar a legenda, vou adicionar aqui um rótulo de dados com texto explicativo. Okay? Vamos mudar também a fonte. E aí depois aqui eu posso ainda utilizar o design para alterar o padrão de cor. Ficar um padrão um pouco mais semelhante com o que a gente está trabalhando ali, ó. Cortei. Vou colar aqui. Aí depois só fazer os devidos ajustes, né, ó. Para ficar um pouco mais ilustrado, tá? Ó, formas de recebimento, aqui também, ó, formas de analista, faturamento do produto vou encolher também, diminuir negrito, né, ó. As caixinhas aqui também vou diminuir um pouquinho o tamanho, só para poder aqui, ó, ilustrar melhor, ó. A informação. Ó que bacana. Então você acaba criando o quê? Um relatório. Você imaginava que dava para fazer isso com a tabela dinâmica? Olha quanta coisa você aprendeu aqui. Você aprendeu tabela dinâmica, você aprendeu a criar cartões, você aprendeu a colocar um item de interatividade na análise dos dados. Enfim, eu ensinei você aqui como criar quase que um dashboard. Eu não vou chamar de dashboard, tá? Poderia ser considerado, tá bom? Mas eu não vou chamar de dashboard, vou chamar de relatório interativo para você entender um pouquinho melhor esses conceitos básicos de Excel e tabela dinâmica. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixe um comentário aqui. E se você quer realmente aprender Excel, venha conhecer o nosso curso, porque aqui só foi uma pincelada sobre o assunto. Para aprender mais, é dentro da nossa formação, em www.cursodeexcelonline.com. Quer resgatar o cupom promocional? Vai lá para o primeiro comentário, segundo o link está o cupom. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.